Agora, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Economia, como é que tá? Economia da Então, Ucrânia. eu estava, inclusive, coincidente, eu fiz uma matéria sobre isso ontem. O último indicador econômico que disse, eu me foquei bastante no desemprego. Então, está se calculando aí que cerca de 30%, 34% é o número oficial, mas é um número que ele não é muito acurado, né? Então, 30% mais ou menos das pessoas da força de trabalho perdeu o seu emprego. Um terço das pessoas empregadas perderam os seus empregos desde o início da guerra. Então, isso é um número muito grande. Tem diversas números mais nominais. Primeiro falou-se em 4 milhões, 4,8 milhões de pessoas. Depois falou-se em 2,4 milhões de pessoas, mas são números que são difíceis de calcular, porque tem um mercado informal muito grande também aqui. Mas é mais andando na rua, eu acho que faz sentido essa proporção de um terço, talvez um pouco menos de um terço das lojas fechadas, não tem como a gente ver quem que está empregado ou quem que está desempregado. Então eu vejo pela quantidade de lojas que estão funcionando, pelo staff, se eles estão com muita gente, pouca gente, e eu acho que esse cálculo de 30%, e eles também calculam que a economia vai diminuir, o PIB ucraniano vai diminuir 35% até o fim desse ano. Eu acho que esse cálculo ele é bem racional, é uma coisa que dá para a gente acreditar no dia a dia. Eu estava conversando, por exemplo, com dono de um restaurante aqui, eles têm muita influência da Turquia aqui, a cozinha, né? Eu particularmente, eu gosto de comida turca, então fiz amizade com o dono de um restaurante ali, o Efkan Atay é o nome dele. E ele está há 2 anos aqui na Ucrânia, né? Ele está em Odessa, e ele disse, eu abri aqui o meu restaurante, mas quando começou a guerra eu fechei, todo mundo fechou, na verdade. Inclusive tem uma rua principal na cidade de Odessa que chama Deribasivska. Talvez as pessoas, já faz tempo isso, mas é uma rua que ela é cheia de restaurantes, as lojas mais chiques estão nessa rua. É uma rua que é fechada só para pedestres e tem 2 praças bem grandes, né, ao longo da rua. E durante o início da guerra, os jornalistas que estavam aqui, eles vieram fazer a cobertura. Aliás, é o único lugar que é permitido fazer a cobertura, é nessa Deribasivska. E eles tinham colocado aqueles ouriços, que são aqueles obstáculos antitanque ao longo da rua inteira. Então isso ficou muito emblemático, porque Odessa tem um certo glamour, é uma cidade que é famosa por roteiros gastronômicos, tem toda uma história cultural, tem a ópera, inclusive a ópera está funcionando. Então você tinha essa rua, ela fechou, o Efkan fechou o restaurante dele e ficou mais ou menos um mês fechado, e a população, ele dá emprego a mais ou menos 10 pessoas, ele estava me contando. E aí os caras começaram a ligar, né, você não vai abrir o restaurante? E ele pensou, se eu abrir, eu vou tomar prejuízo, porque não tem ninguém andando na rua, era a rua cheia de ouriço lá, de obstáculo antitanque. Mas se eu não abrir também, esse pessoal aí vai passar fome, esse pessoal não vai ter da onde tirar o seu sustento. Vou abrir, pronto. E tinha uns 3 ou 4 restaurantes turcos na Deribasivska. Aí ele abriu, os outros falaram, o cara teve coragem de abrir e tal. Foram bem poucos que abriram, ele mais uns 2, 3 que abriram na época e começaram a funcionar. E o negócio foi pegando, as pessoas foram ficando mais corajosas de sair na rua, tiraram os tais dos ouriços da avenida, e o movimento começou a melhorar. Aí eu falei, o que você acha? Ele falou, eu acho que eu fiz o certo, mas por essas pessoas aqui que trabalham para mim.
mas não que isso vai me dar vai me dar lucro, assim. Eu estou trabalhando para pagar as contas, está muito difícil a vida aqui, mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar o exemplo, a gente tem que mostrar que a gente continua vivo, que a gente continua trabalhando, a gente não vai ter lucro, mas a gente está aqui subsistindo. Então eu acho que isso é bastante emblemático do que está acontecendo dentro da Ucrânia agora, e eu até apostaria em algumas regiões da Rússia também. Eu acho que essa questão da população, vamos tentar sobreviver. E quem... Eu também conversei com uma dentista, e o nome dela é Olga, e ela falava, eu trabalhei 40 anos como dentista e perdi o emprego em abril. Não foi por causa da guerra, foi porque o cara fechou a clínica, e ela falou que teve uma coisa a ver com corrupção e tal, mas aí ela não conseguiu emprego em outros lugares, porque a economia praticamente parou, né? As pessoas, no dentista, por exemplo, as pessoas começaram a ir só para fazer as operações mais básicas, uma cárie, um dente que precisa ser arrancado, mas ninguém foi fazer um tratamento estético ou um tratamento mais prolongado. As pessoas estão economizando dinheiro, então não tem muito... a economia vai se retraindo mesmo. E ela estava falando, não que fosse fácil você conseguir emprego antes, era difícil, porque tinha muita corrupção, você tinha que dar dinheiro por fora para conseguir uma vaga, mas agora está praticamente impossível, porque ninguém está comprando nada, ninguém está fazendo nada. Então eu acho que está tendo um impacto econômico muito complicado. A expectativa dos economistas aqui é que esse ano vai afundar 30%, 35% o PIB, não tem o que fazer, mas no ano que vem ele pode começar a crescer de novo, mas tem uma condição, que esses 3 portos aqui do sul, eles continuem abertos, porque se fechar esses portos, aí enforca mesmo, porque a gente sabe a economia ucraniana é muito parecida com a do brasileiro, na medida em que a exportação dos commodities aí, agrícolas é muito forte, e isso acaba influenciando diversos outros setores da economia, né? Então, se eles não conseguirem manter esse acordo dos portos abertos, a economia afunda no ano que vem. Eu acho que isso é evidente, e por isso essa pressão internacional tão grande para a Rússia manter esses portos abertos, né? Uma coisa que me chamou bastante a atenção é que na semana passada a Rússia, quando teve, não nesse sábado agora, no anterior, teve o ataque a uma base marítima da Rússia ali em Sevastopol. E a Rússia falou, a Ucrânia usou o corredor marítimo para atacar os nossos navios lá em Sevastopol, então eu vou sair do acordo. Mesmo assim, com risco de ser afundado, a Ucrânia trucou, eles botaram o termo do jogo, né, de cartas, né, eles pagaram para ver a aposta, eles continuaram mandando os navios pelo corredor, mesmo a Rússia falando que tinha saído do acordo, do tipo, quero ver se a Rússia vai ter coragem de afundar um navio civil passando pelo corredor, mas era uma tensão muito complicada, né, até que depois a Rússia, eu acho que ela fez esse cálculo, falou o que vai ser da minha imagem se eu afundo um navio civil, um navio que está sendo controlado ali pela ONU, né, eu posso me enrolar mais. Eu acho que talvez tenha sido esse o cálculo para trazer os russos de volta para o acordo, e agora eles estão tentando fazer valer a parte deles também, que é você ter um aumento do fornecimento de fertilizantes, que são tão necessários aí para o Brasil, e o fornecimento de grãos também da Rússia, porque a gente lembra que o mercado europeu, principalmente, ele está fechado para a Rússia. Então a Rússia falou, ou vocês abrem o mercado europeu para os meus grãos, ou eu saio desse acordo do corredor humanitário. Se eles saem, a economia da Ucrânia afunda. A gente lembra que, segundo o Fundo Monetário Internacional, são necessários mais de 4 bilhões de dólares mensalmente para deixar a Ucrânia minimamente rodando a sua economia, pagamento de pensões, funcionalismo público, né?
E por causa disso você teria que aumentar até esse gasto de ajuda financeira externa para você conseguir manter a economia rodando. E aí a gente entra naquela história, até onde que vai o apoio do Ocidente